Olá, tudo bem? Espero encontrá-los todos bem. Esse nosso vídeo de hoje tem o objetivo de trazer a continuação do nosso estudo bíblico. Um calor daqueles aqui em Anápolis, logo cedo, que eu estou gravando esse vídeo. E o estudo bíblico que a gente tem desenvolvido na escola bíblica dominical é o panorama bíblico. Nós passeamos por toda a Bíblia. É claro que até o momento da parada pela pandemia, nós já tínhamos andado um bom tanto da Bíblia na sala das mulheres. E aí, com a parada, eu dei continuidade a esse estudo panorâmico para todos, né, com as gravações dos estudos em vídeo. Se você perdeu algum, vai no meu canal do YouTube e você vai encontrar diversos estudos. Eu não me lembro qual foi o primeiro que eu gravei, a partir de março, da segunda quinzena de março, quando da parada pela pandemia do coronavírus. Então, nós temos estudado já o livro do Apocalipse há algumas semanas. Serão 16 ou 17 encontros, não me recordo. E eu espero que você esteja acompanhando estes estudos, né, do livro do Apocalipse. Se você perdeu algum, você tem como voltar. E eu quero fazer uma sugestão. Se você não assistiu o primeiro estudo, não adianta você assistir nenhum outro. Você não vai ficar muito situado na forma que eu estou abordando aqui do Apocalipse, tá bom? Tem pelo menos 4 interpretações, 4 tônicas, 4 óticas, 4 formas para a interpretação, compreensão do Apocalipse. Eu tenho seguido uma linha. No primeiro vídeo gravado desse estudo do Apocalipse, eu apresento as 4 formas de ver o Apocalipse, de interpretar esse texto e aponto qual vai ser o meu ponto de vista, a minha forma de interpretação. Então, se você não vê esse primeiro vídeo, você não vai conseguir entender a sequência dos estudos, vai ficar meio sem, mas por que isso ou aquilo? Assista o vídeo. De preferência todos, né, para pegar uma sequência. Nós estamos indo agora texto a texto e eu dividi aí o livro todo nesses blocos, tá? Capítulo 1, a porta, então lá é uma introdução ao livro, é o primeiro bloco. Os capítulos 2 e 3 é a situação, que são as igrejas, as comunidades lá do primeiro século, né, as igrejas cristãs que se reuniam, que são as famosas, cartas, as 7 cartas às 7 igrejas. Este segundo bloco aqui, nós pulamos por enquanto, pelo momento pulamos, porque as 7 cartas às 7 igrejas já são bem conhecidas de todos, e nós vamos deixar para um outro momento, até por ser muito mais tranquilo o estudo. Nós então estamos nesse grande bloco aqui, do capítulo 4 ao 22, esses capítulos trazem as visões apocalípticas, que são as mais complexas, difíceis muitas vezes de entender. E nós estamos especificamente no terceiro bloco, esse vermelhão aqui, que vai do capítulo 4 ao capítulo 11, tá? Depois nós passaremos aos blocos seguintes. Então, até a semana passada, nós estudamos ali até a abertura do 5º selo. Isso, tem os 7 selos, né? O cordeiro digno de abrir os 7 selos e tal. E aí nós vimos até a abertura do 5º selo. Tanto é que eu gostaria de chamar a atenção, parte 1, eu coloquei aqui. Tem algumas chamadas de atenção importantes para a compreensão dos textos, tá? Então, dividindo toda a história, desde Jesus até a chegada do dia do Senhor, em 7 selos, João quer ensinar o quê? O que João quer ensinar, será? Todos os acontecimentos, todos os povos, todas as pessoas, mesmo as que se dizem neutras, mesmo o imperador Nero ou Domiciano, com todo o seu poder e glória, querendo ou não, tudo e todos estamos dentro da grande luta entre justiça e injustiça, entre vida e morte, entre reino e antirreino. Então, todas as personagens da história ficam nessa luta, uma grande luta, justiça versus injustiça, vida versus morte, reino antirreino, tá?
Não existe arquibancada para poder assistir como que de fora ao jogo dessa história toda. Nós todos estamos inseridos na história, então não tem como ficar alienado na arquibancada só vendo o que vai acontecer, tá bem? Todos estamos dentro de campo jogando a favor ou contra o plano de Deus, a favor ou contra a vida, sendo Deus o juiz que vai decidir. Então, naquela luta, grande luta histórica, justiça e injustiça, vida, morte, reino anti-reino, nós não estamos na arquibancada, nós estamos dentro de campo jogando. Ou estamos a favor do plano de Deus ou contra, ou a favor da vida ou a favor da morte. Não tem jeito. Não tem como ficar em cima do muro, não é possível a neutralidade. Não tem como ficar, não sei, não. Nós precisamos tomar partido e já tomamos a partir das nossas escolhas, dos nossos comportamentos. Ou nós estamos a favor do plano de Deus, ou nós estamos contra o plano de Deus, né? Com esta descrição da abertura dos selos, o Apocalipse tira os acontecimentos da pretensa neutralidade e mostra que a vinda de Deus acontece dentro desta luta. Então, quando Deus decide intervir na história, ele vem e entra nessa luta. Justiça e injustiça, vida e morte, reino anti-reino. São as dores de parto do novo céu e da nova terra. É a lenta e progressiva realização do novo êxodo. É um novo êxodo, tá? Para novos céus e nova terra. Então não tem como ficar neutro. Esse negócio de em cima do muro não existe. Se alguém ficar em cima do muro, ele já está do outro lado, tá? Atenção, parte 2. Vamos chamar atenção aqui para mais uma coisa interessante. Como entender a violência e as matanças na abertura dos 4 selos? Tem 4 selos aí que trazem violência e matanças. Deus quer violência? Não, claro que não. É exatamente o contrário disso. Nós podemos ler Apocalipse 6:15. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Você pode acompanhar aí na sua. Apocalipse capítulo 6, verso de número 15. Vamos lá? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Então, Apocalipse 6,15 mostra que os que se beneficiam da desordem estabelecida pelo Império Romano, estes não entregam seus privilégios, eles se escondem, tá? Eles fogem, eles resistem contra a vinda de Deus, que quer criar um novo mundo. São eles que, direta ou indiretamente, provocam as matanças e as violências. É uma questão de saber ler os fatos. Não é Deus que vem com morte e violência. Mas estes personagens aí todos é que trazem matança e violência. Então a gente tem que saber ler esses fatos. O texto bíblico vai trazer a ideia dessa violência e dessa matança a partir dessas personagens. A vinda de Deus, então, é um julgamento. Faz aparecer a violência assassina da Pax Romana, que a propaganda do Império procurava esconder e disfarçar. Então, tinha lá todo um projeto de Pax Romana, ou seja, de paz a partir de Roma, que o imperador fazia questão de propagar. O Império utilizava-se de propagandas tentando esconder e disfarçar toda uma violência e uma matança por trás dessa Pax Romana. Isso nós vemos hoje também, né? A mídia trabalhando totalmente contra a verdade e a informação honesta e transparente. A mídia da época já fazia mídia e comunicação a partir de interesses pessoais e de retornos que obtinham. Muito parecido com a mídia de hoje, o que é muito difícil para nós, porque nós ficamos reféns das notícias que acabamos assistindo, lendo, não é? Recebemos muitas falsas notícias, as fake news. Não se pode culpar Deus pelos estragos que são fruto das injustiças humanas, tais como mortalidade infantil, genocídios, guerras, terrorismo, violência urbana, desastres ecológicos, etc. Aqui, a gente precisa trazer a discussão
de que, porque Deus que permitiu isso, aquilo outro. Nem os desastres ecológicos são culpa de Deus. É tudo resultado, é consequência da ação humana totalmente destrutiva sobre a natureza, sobre a questão ecológica e tudo mais. Então aí nós temos catástrofes mesmo ambientais, né? Tragédias absurdas. Uma tsunami, por exemplo, acontece a partir do quê? A partir de um desarranjo ambiental. Então, assim, genocídios, mortalidade infantil. Gente, quantas guerras a gente já teve aí ao longo da história, quanto terrorismo, quanta violência urbana. Isso não está na conta de Deus, está na minha conta e na sua conta, na conta da humanidade. Né? As imagens de violência do Apocalipse, provocada por animais, cavalos e bestas, sugerem que quem desumaniza o irmão e a irmã, ele mesmo se desumaniza. Torna-se como um animal, um cavalo, uma besta fera e terá um fim desumano. Tá? Então, essa é a ideia que as figuras de animais do Apocalipse trazem. Jesus não retribuiu com violência aos que o agrediram e o mataram com violência. Os que praticam violência serão derrubados pela violência deles mesmos. Ai do homem mau, a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Isaías 3:11. Então é lei do retorno, né? A semeadura, plantou, colheu, não tem jeito. Disse Jesus em João 12, 47 e 48, eu não vim julgar ninguém, elas, as pessoas, se julgam a si mesmas. Tá certo? Então, essas duas atenções que eu gostaria de chamar em relação aos selos. E chegando ali em Apocalipse 6, do verso 12 ao verso 17, nós temos então o começo do fim. O começo do fim. E vem o sexto selo. O sétimo selo a gente só vai abrir lá para o 8º capítulo do Apocalipse. Semana que vem ainda não é a abertura do sétimo selo, tá? Então hoje o sexto selo, versos 12 a 14. A abertura do sexto selo, a desintegração do mundo cá de baixo, né? Mundo cá de baixo. Nos primeiros 5 selos ainda eram evidentes e propositais as alusões aos acontecimentos históricos vividos ou conhecidos pelo povo das comunidades lá do primeiro século. Tá? Isso nos primeiros 5 selos. O sexto selo trata do futuro que ainda não aconteceu. Então, até o 5º selo tem a ver com coisas que aconteceram ou que estavam acontecendo e questões históricas. O sexto selo já vai tratar do futuro, que ainda não aconteceu. O panorama já é outro, tá? A situação mudou já por completo. Então, completamente alterada a situação, o que acontece é a desintegração do mundo cá de baixo. Eu gostei dessa expressão utilizada por um dos autores que eu uso de estudo do Apocalipse. O mundo cá de baixo. Um grande tremor abala as estruturas do universo. O sol perde o brilho e escurece. A lua fica vermelha como sangue. As estrelas caem como frutas ainda verdes de uma árvore sacudida pelo temporal. O firmamento do céu se enrola como cartolina que se solta da parede. As montanhas e as ilhas são removidas. Isso é uma grande catástrofe geral, generalizada. Isso é praticamente a visão, a visão do fim. Nada fica em seu lugar. Uma visão terrível, tenebrosa. Imagina o sol apagar. Imagina a lua ficar banhada em sangue. Imagina acontecer isso tudo aí, ó, o firmamento do céu se enrolar como uma cartolina que solta da parede. Tá? Todas estas imagens vão simbolizar a desestabilização da antiga criação do mundo cá de baixo, que tinha sido invadido e ocupada pelas forças do mal e da injustiça. Então, essa antiga criação foi ocupada porque o mundo cá de baixo foi invadido pelas forças do mal e da injustiça. Chegou o grande dia do Senhor, verso 17 do capítulo 6. Vamos ver aqui como é que está? Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O dia do Senhor chega. Apocalipse 6:17. Dia terrível para aqueles que querem manter esse mundo de injustiça. Dia terrível. Nessa descrição se reflete a visão cultural da época.
Aqui no sexto selo, todo o universo da antiga criação se desintegra. Todo. E aí nós temos Apocalipse 12, de 1 a 6, e temos Romanos 8, 22 a 25. É o começo das dores de parto da nova criação. Parto demorado e doloroso, mas que será bem sucedido. Mulheres, mães, que tiveram a bênção de ser mães, sabem o que significa dor de parto. E quando a dor de parto ainda é por um tempo demorado aí, e um período muito doloroso, né? Algumas mulheres sofrem muito ao dar à luz, né? Então os homens não têm a bênção do gerar a vida dentro deles e também não têm o momento desse sofrimento todo do nascimento da criança. Vamos então aos versos 15 a 17. A vitória do Cordeiro, o medo dos grandes. Então aqueles que praticavam injustiça, que praticavam morte em lugar de vida, anti-reino em lugar de reino, estes passam a ter então medo porque a vitória do Cordeiro acontece. É a inversão total. Os grandes que no quinto selo dominavam e perseguiam as comunidades, agora fogem apavorados. 5 categorias da elite da época: reis, magnatas, militares, ricos e poderosos. João acrescenta: todos eles, escravos ou livres, pois no Império Romano havia escravos muito poderosos e ricos. Que é aquele verso que nós lemos. Eles fogem, tá? Quem grita agora não são mais os pequenos, mas sim os grandes e poderosos, opressores do povo, como em Oséias 10:8. Os ímpios não ficarão em pé no dia do julgamento. Salmo 1:5. Então, Apocalipse, de novo, resgatando textos do Antigo Testamento, cumprindo estes textos, né? Atenção. Eu gosto do atenção porque a gente fica esperto. Anota lá, ó. A chegada do dia do Senhor marca o fim, não do mundo, mas de um mundo, deste mundo de injustiça, em que os que buscam observar a lei e praticar a justiça são perseguidos. Este mundo de injustiça será totalmente destruído quando chegar o dia do Senhor. Totalmente. A chegada do dia do Senhor não marcará o fim da história humana, mas sim o fim da história da injustiça e o início da história verdadeira e definitiva. Então não é o mundo que vai acabar, é o mundo injusto, tá? Para seguir com a história verdadeira e definitiva, com justiça, reino, vida. Então, os justos começarão a viver o projeto de Deus do jeito que Deus o tinha imaginado quando criou a humanidade. Então, o projeto que Deus tem para a humanidade foi distorcido e deturpado pela própria humanidade ao longo da história. O dia do Senhor é o dia marcado para que este mundo injusto acabe e passe a vigorar o reino de Deus, que é o mundo de justiça, de vida, de reino. Os sinais que acompanham a descrição da chegada do dia do Senhor não podem ser tomados ao pé da letra, tá? Não vai ser literalmente assim. São sinais simbólicos que procuram expressar o significado profundo e universal cósmico da ação e da presença de Deus no mundo. Então não é literal, são sinais simbólicos, tá bem? O que se quer acentuar, na verdade, é a inversão da situação. Que situação? O que se acentua com a chegada do dia do Senhor é acentuar que o mundo não vai acabar, mas um mundo, qual? O da injustiça, o da morte, o do antirreino. E vai passar a vigorar o quê? Um novo mundo. O mundo que é o projeto de Deus para a humanidade, que foi deturpado, distorcido, destruído pela própria humanidade ao longo da história. E Deus vem com a sua intervenção no dia do Senhor para aniquilar aquele mundo injusto e passar a vigorar e a acontecer um mundo de verdade, um mundo de vida, um mundo de justiça, o mundo do reino, com o reinado de Deus de fato sobre nós. Essa é a ideia do dia do Senhor, não é acabar com o mundo, mas com um mundo cheio de injustiça, de desigualdade, um mundo cheio de morte e cheio de antirreino, tá bom? Essa é a ideia que está no sexto selo. Semana que vem passaremos por algumas visões apocalípticas e só na outra semana abriremos então o sétimo selo
né, dessa série aí de 7 selos, tá bom? Espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido didático. Bom que está gravado, você pode ir pausando, anotando as frases do slide. Espero que Deus esteja abençoando esse estudo e abençoando a sua vida. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Você pode me chamar no privado, particular, no WhatsApp, me mandar uma mensagem. A gente pode conversar, dialogar e tentar compreender cada vez melhor o Apocalipse. Espero ter ajudado na compreensão da abertura do 6º selo. Deus te abençoe, ótimo domingo, uma ótima semana. Manda esse estudo para alguém que você sabe que tem dúvidas sobre o Apocalipse, mas mande desde o primeiro vídeo. Se mandar só esse vídeo, ele fica perdido. Mande desde o primeiro vídeo, tá bom? Deus te abençoe, ótimo domingo, ótima semana e até o próximo estudo.